Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, que todos tenham uma excelente quarta-feira. Pessoal, na NR18 nós vimos que teve atualização, recentemente, e nós começamos a falar sobre as atualizações. Na verdade, é o conceito do Programa de Gerenciamento de Risco, que é o PGR, né? Qual que é o objetivo? É estabelecer as diretrizes e requisitos para ações de prevenção em segurança e saúde do trabalho, a SST. O campo de aplicação. Essa norma deve ser utilizada para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos, não cabendo sua utilização para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas. Processo de avaliação de risco. O planejamento de prevenção deve contemplar as seguintes etapas: identificação de perigo e riscos associados, avaliação de riscos. A identificação de perigos e riscos associados deve incluir identificação das fontes ou circunstâncias, descrição dos riscos gerados pelos perigos, indicação de trabalhadores e outras pessoas sujeitos aos riscos. Quais são as avaliações de risco? A organização deve avaliar os riscos relativos a atividades em seus estabelecimentos de forma a manter informações suficientes para a adoção de medidas de prevenção. A avaliação de risco deve ser considerada as exigências legais aplicáveis à situação, as avaliações de risco e análise de incidentes, acidentes ou doenças relacionados ao trabalho na organização. Os registros da organização sempre implementação. Os registros da organização sobre implementação e efetividade de ações preventivas. A percepção de riscos por parte dos trabalhadores, incluindo a manifestação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, quando houver. A avaliação de risco pode considerar informações disponíveis na literatura técnica e científica pertinente, avaliações de riscos e análises de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho em processos de trabalho análogos, internos ou externos à organização. Dados previdenciários e de saúde públicas relativos à saúde dos trabalhadores na organização e no seu ramo de atividades econômicas. A avaliação de risco deve ser revista após a adoção de medidas preventivas para avaliação de risco residuais, após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho, quando identificados inadequações ou insuficiência das medidas preventivas. Planos de ação. A organização deve elaborar planos de ação para cada um dos riscos avaliados. A organização deve tornar as medidas necessárias e suficientes para eliminar ou reduzir os riscos sempre que houver. Exigências legais aplicáveis, níveis de risco que assim o determinem, evidências epidemiológicas ou na literatura técnica identificadas de possíveis danos à saúde relacionados às fontes identificadas. Evidências na organização ou em processo de trabalho e produção análogos de relação entre o trabalho e danos à saúde dos trabalhadores. Implementação e acompanhamento. A implementação das ações preventivas e respectivos ajustes devem ser registrados. O desempenho das ações preventivas deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar a verificação da execução de ações planejadas, as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho,
O monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos quando aplicável. Investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. As ações de prevenção em SST devem incluir a investigação de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. As análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem considerar as situações geradoras de eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas no meio ambiente, materiais e organização de produção e do trabalho. Identificar os fatores imediatos, subjacentes e latentes relacionados com o evento. Fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Do Programa de Gerenciamento de Risco, a PGR, a organização deve implementar por estabelecimento o programa de gerenciamento de risco a critério da organização, pode ser implementada por unidade operacional ou setor. O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos: inventário de risco e plano de ação. Os documentos integrantes da PGR devem ser elaborados por pessoa designada pela organização, respeitadas as atribuições profissionais e o disposto nas demais normas regulamentadoras, e serem mantidos no estabelecimento à disposição da inspeção do trabalho. Tratamento diferenciado para MEI, ME e EPP. O microempreendedor individual, MEI, está dispensado de elaborar a PGR. A dispensa da obrigação de elaborar a PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas ações de prevenção e do seu PGR. Serão expedidas da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho fichas com orientações sobre as ações de prevenção a serem adotadas pelo MEI. As microempresas e as empresas de pequeno porte, observado a disposto no item 1.7.1 da NR1, que optarem pela utilização de ferramenta de avaliação de risco a ser disponibilizada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, poderão estruturar o PGR considerando o relatório produzido por esta ferramenta e plano de ação. Só que, o que seria esse PGR? O que é o PGR? O PGR nada mais é o Programa de Gerenciamento de Risco. É um conjunto de procedimentos técnicas de gestão, métodos e avaliação, registros e controles de monitoramento e avaliação de risco que devem ser seguidos e adotados pela empresa, com o objetivo de prevenção de acidentes de trabalho nos canteiros de obras, contemplados os riscos ocupacionais às suas respectivas medidas de prevenção. O PGR representa, desta forma, um conjunto de requisitos voltados para a saúde e segurança do trabalho, a SST, que devem ser seguidos em um canteiro de obras com o objetivo final de prever os riscos que estarão presentes durante a execução da obra e evitando que acidentes aconteçam. Além disso, visa estabelecer um conjunto de ações efetivas para controlar os riscos avaliados. Quais são as hierarquias de controle de risco? Eliminação, que é eliminar o risco. Substituição, substituir o risco. Controles de engenharia, isolar as pessoas dos riscos. Controle administrativos, mudar métodos de trabalho. EPI, proteger o trabalhador com EPI. Então, essas são as hierarquias de controle de risco, desde o efetivo positivo para o efetivo negativo. Como ela funciona? As ações de prevenção ou melhorias propostas no PGR devem ser implantadas
monitoradas e documentadas pela organização. A execução do plano de trabalho proposto na PGR é fundamental para reduzir e evitar acidentes de trabalho. Consequentemente, reduzir os custos ou tributos do FAP. Além de contemplar as exigências previstas na NR01 e que são relacionadas com a organização, o meio de divulgação da informação e capacitação e treinamento do trabalhador, o programa de gerenciamento de risco deve conceder as seguintes documentação: projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho em conformidade com o item 18.5 da NR18, elaborado por um profissional legalmente habilitado. Projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado. Projetos de sistemas de proteção coletiva, elaborados por um profissional legalmente habilitado. Projetos dos sistemas de proteção individual contra quedas, quando aplicável, elaborados por profissional legalmente habilitados. Relação dos equipamentos de proteção individual, o EPI, e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com o risco ocupacional exigente. Quem que elabora? A PGR é elaborada por um profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, isto é, por um engenheiro ou técnico de segurança do trabalho. A NR18, no item 18.4.2.1, também destaca que em canteiros de obras com até 7 metros de altura, com um máximo 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho, implementando sob responsabilidade da organização. Neste caso, sempre é melhor contratar um profissional ou uma assessoria especializada e habilitada no levantamento e avaliação dos riscos ocupacionais no canteiro de obra, evitando multas ou penalidades durante uma fiscalização. Independentemente de quem elabora e para promover uma cultura de segurança do trabalho no canteiro de obra, é fundamental que as frentes de trabalho participem da elaboração e implementação da PGR. É um envolvimento que reduz a resistência e ajuda a estabelecer novos padrões de segurança e saúde, e, consequentemente, minimiza os níveis de exposição aos riscos ocupacionais inerentes às atividades ou tarefas realizadas. Ponto importante do programa: o PGR é um documento extenso, com diversos pontos, e para que sua implementação seja bem efetiva, alguns requerem maior atenção e uma preparação dos profissionais para atuar fontemente em processos gerenciais que garantam a implementação e efetiva das medidas preventivas. O primeiro e talvez o mais importante, o PGR, não é documento estático, é um conjunto de ações de planejamento, execução e controle que devem abranger todas as fases da obra, desde a terraplanagem do terreno até o acabamento, como, por exemplo, a pintura externa ou instalação de revestimento em alturas elevadas. Tendo que abordar todas as fases do documento, tem vigência do início ao fim da obra, geralmente sendo realizado apenas antes do início da construção. Portanto, é muito importante atualizá-lo sempre que houver alguma mudança em relação aos planos iniciais. Outro ponto de extrema importância são as medidas de proteção coletiva. No documento deve constar todos os desenhos com as unidades de medidas dos EPCs a serem utilizados, bem como as maneiras de cálculos desses equipamentos. Entre outras informações adotadas para prevenir acidentes de trabalho e reduzir os níveis de exposição aos riscos dos trabalhadores. A importância dela.
Todos os programas de prevenção de acidentes são de suma importância, pois se implantados e seguidos corretamente cumprem sua função, reduz muito os números de acidentes e mantém os trabalhadores seguros. O PGR, definido em uma NR, certamente é uma iniciativa que incentivará as organizações à implementação de medidas efetivas para melhor continuamente o desempenho da SST. Acreditamos que a publicação de uma NR com requisitos para o desenvolvimento, implementação e execução da PGR consolida a prática nos ambientes de trabalho e garante uma cultura de segurança nas nossas indústrias. No caso da PGR, para a construção civil é fundamental para reduzir os acidentes de trabalho, padronizar o processo de avaliação de risco, efetivar o controle de risco e organizar plano de contingências para situações de emergência. De acordo com os riscos, as características e circunstâncias das atividades realizadas pelos trabalhadores. Em um programa que abrange todas as fases do canteiro de obra e que, integrado com outros programas, como por exemplo a PPR-A da NR9, é extremamente efetivamente e torna um ambiente de trabalho que por muitas vezes é perigoso, em um local mais seguro para trabalhar. Ou seja, na construção civil, a PGR deve informar um único documento extremamente completo em relação aos riscos ocupacionais e às ações que devem ser adotadas. Então, pessoal, hoje nós estamos finalizando o componente NR18. Nós falamos da NR18 desatualizada e as últimas aulas nós falamos a NR já atualizada, conforme a adoção da PGR. Certo, pessoal? Então a aula de ontem e a aula de hoje foi mais voltada somente sobre a PGR. Tá ok, pessoal? Então essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, na plataforma. E que todos tenham uma boa aula. Amanhã nós iniciaremos a NR26, tá ok, pessoal? Então todos tenham uma boa aula e qualquer dúvida estou à disposição no WhatsApp.